Olá, queridos! Que grande prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje nós vamos conversar sobre andragogia. Mas antes de conversarmos, lembra de assinar o canal, curtir e compartilhar. Queridos, o que vinha a ser andragogia? Por que surgiu a andragogia? A andragogia surgiu com Malcolm Knowles. Vou deixar o nome escrito aqui. Eu não sei como é que lê esse nome. Mas ele traz pra gente esse conceito de estudar o adulto, da gente compreender como é que o adulto aprende, como é que o adulto se coloca à disposição do aprendizado. Ele não foi o primeiro a pensar sobre isso, mas foi o primeiro a escrever e dar o nome de andragogia para essa educação de adultos. Então, andragogia vem ser andro, adultos, gogia, estudo. Então, o estudo da educação de adultos, diferente da pedagogia, que é o estudo de educação para criança. E qual é a diferença entre um e outro? É grande diferença, queridos. Outro dia um aluno meu em sala de aula perguntou: professora, quem aprende melhor? Quem aprende mais rápido? A criança ou o adulto? E aí eu respondi: depende, porque tanto a criança quanto o adulto, para que o aprendizado ocorra de forma efetiva, eles precisam estar pelo menos predispostos à aprendizagem. Mas é claro que o adulto ele faz uma escolha consciente. Eu quero estudar, eu quero fazer um curso, eu quero me capacitar, eu quero ir lá e melhorar. Então o adulto ele está sempre fazendo uma escolha, então ele vai chegar numa sala de aula muito mais disposto do que uma criança, que muitas vezes tem que ser levada para a escola, que ela chega lá com sono, ela chega lá muitas vezes sem querer aprender aquele conteúdo. Então depende muito. Agora que em ambos os casos nós precisamos de uma boa metodologia, de uma excelente estratégia de ensino para que esse aprendizado ocorra, isso é fato. Então, para os dois casos, tanto a pedagogia, que se preocupa com a educação das crianças, quanto a andragogia, que se preocupa com a educação dos adultos, ambas vão ter que, sim, se voltar para objetivos de ensino, metodologia, nossas estratégias, para que a gente possa tornar esse aprendizado o melhor possível. Porque não dá, gente. Há muito tempo atrás se fazia isso, se tratava a EJA, trazia-se para a sala de aulas, muitas vezes, conceitos infantis. Ensinar a bola, a casa, dado, não que isso não seja importante, não que isso não possa acontecer. Só que adulto, ele aprende de uma forma diferente. Nós devemos, para os adultos, colocar conteúdos que possam envolvê-los no processo de ensino-aprendizado. E olha que legal, alguns temas que a gente já trabalhou aqui na escola, porque eu trabalho também com a EJA na escola, na educação especial, mas muitas vezes a gente está lá na sala de aula também trabalhando com os alunos, e olha que legal, a gente já falou sobre solidariedade, preconceito, já falamos sobre trabalho, sobre violência doméstica, violência contra a mulher, a violência contra o homem. Nós já trouxemos diversos assuntos para discutir em sala de aula e depois, a partir daí, como Paulo Freire diz, traz um tema e depois, a partir desse tema, desdobra isso no aprendizado. Aí vai ensinar lá, juntar as palavrinhas, como é que se escreve solidariedade, quais são as palavras que eu posso formar a partir de solidariedade. Então a gente vai nesse ritmo de aprendizado com os adultos. Então sim, para os adultos tem que ter um processo diferente de ensino e de aprendizado. Precisamos também levar em conta que as funções básicas da EJA, reparadora, equalizadora e qualificadora, não podem deixar de fazer parte desses caminhos que nós vamos buscar juntos a esse aprendizado dos adultos. Quando se trata de EJA, e hoje EJAI, que é a educação de jovens, adultos e idosos, a gente precisa muito entender essas funções básicas. A reparadora, porque a gente precisa sim reparar um dano terrível que foi causado para muitos adultos, que
precisaram abandonar a escola quando jovens, na idade apropriada, para ir trabalhar. O Brasil precisa se preocupar com isso, né? Precisamos ter políticas públicas que se preocupem com isso, para reparar esse dano. Equalizadora, porque a gente precisa sim também trabalhar para que a gente equalize, para que a gente iguale sim essa educação, para que ele tenha oportunidade de galgar outros patamares dentro da academia, dentro do seu processo acadêmico de aprendizado. E qualificadora, porque a EJAI hoje, ela tem sim um conceito de qualificar os alunos, de trazer para dentro da EJAI campos de profissionalização para que ele aprenda sim o que ele pode fazer, como ele pode melhorar o seu campo de atuação, o seu campo de trabalho. E isso é muito interessante, que é da gente pensar essa andragogia, essa educação para adultos de uma forma qualitativa para que eles possam se empoderar desse conhecimento. A BNCC, ela não traz nada em relação à educação de jovens e adultos. Ela se preocupa muito com a educação do ensino infantil e fundamental, porque ela se baseia muito em crianças e adolescentes. Mas a andragogia, ela tem os seus próprios princípios. Ela tem 5 princípios que nós precisamos nos preocupar com eles. Princípio número 1, necessidade de saber. A gente precisa fazer com que o conteúdo ensinado tenha valor para este aluno, para que ele possa, sim, entender essa necessidade do aprender a aprender. Então, nós precisamos levar conteúdos que façam ele entender, que façam o nosso aluno entender a importância dele se voltar para o aprendizado. Princípio número 2, autonomia do aprendiz. Claro que como adulto ele tem muito mais autonomia para pesquisar, autonomia para fazer as coisas sozinho. Claro que a gente vai estar ali orientando, mas ele tem muito mais autonomia que a criança de sair de sua casa, de ir a algum lugar para fazer pesquisa, de ampliar o seu campo de estudo. O princípio número 3, que são as suas experiências anteriores, precisa ser trazido para a sala de aula. Lembra que eu falei para vocês que aqui a gente já trabalhou vários conceitos, vários temas com os nossos alunos, porque a gente traz dessas experiências deles anteriores, de tudo que eles já vivenciaram para dentro da sala de aula, diferente da criança, que ela não vai ter toda essa experiência como tem um adulto, e isso é maravilhoso de trabalhar. O princípio número 4 é a prontidão para aprender. A partir do momento que este aluno chega na nossa sala de aula, ele vem sim com apesar do cansaço que muitos deles vêm do trabalho, apesar do cansaço que muitos são mães que cuidam de casa, cuidam de filhos e cuidam de netos, né? Mas muitos que chegam à nossa escola, eles vêm com essa prontidão para o aprendizado, eles se colocam nessa prontidão para o aprendizado. E o princípio número 5, motivação e aprendizagem. A gente precisa estar ali motivando os nossos alunos para que eles possam galgar esses patamares aí no aprendizado, né? Para que ao longo do ano ele aprenda de direito de fato, né? Porque ele tem o direito de aprender e nós temos a obrigação de ensiná-los. Então, ele tem essa motivação para o aprendizado. Esses princípios, eles precisam estar no plano do professor, para que esse aluno possa desenvolver ainda mais esse conhecimento, essa motivação que ele tem para o aprendizado, que ele possa levar de fato para casa alguma coisa aqui borbulhando na cabeça dele, para que ele tenha interesse de avançar a cada dia e voltar para a escola todos os dias. Então o aluno ele vai ter sim um papel muito mais participativo na andragogia do que na pedagogia. Nós precisamos estar ali com as crianças estimulando, fazendo brincadeira. Já com o adulto você não precisa se preocupar com brincadeiras, é aquilo que eu digo, a gente não pode trazer esse ensino infantilizado da pedagogia para dentro da andragogia. Então o Malcolm Knowles, né, diz que a andragogia é a arte ou a ciência de orientar adultos a aprender. Olha que legal isso, né? A gente tem que orientá-los à aprendizagem. Então a andragogia ela vai corresponder meio que a uma ciência que vai estudar as melhores práticas para orientar esses adultos ao aprendizado.
E isso é maravilhoso. Isso está na mão de nós, professores, né? Buscarmos estes caminhos junto com os alunos para que o aprendizado ele ocorra de fato. Nesse caso, o professor é totalmente um facilitador do processo ensino-aprendizado. Porque o educando ali, ele vai ser um aprendiz, só que um aprendiz participativo. Esse aprendizado, né, ele vai ser de mão dupla. A gente vai estar ali trocando experiências com esses alunos. Então, esses princípios, né, esses 5 princípios, a necessidade de saber, autoconceito do aprendiz, papel das experiências, a prontidão para aprender e a orientação para a aprendizagem e a motivação são princípios que têm que estar ali todos os dias em nossas salas de aula. Porque o aluno ele vai ser sim um agente de sua própria aprendizagem. Então a andragogia ela traz esses conceitos que a gente pode estar ampliando na nossa sala de aula sem a preocupação da gente estar com foco nas brincadeiras, naquelas metodologias que vai ensinar as cores, que vai ensinar os números. Não, com os adultos é muito diferente, porque muitos deles já trazem esses conceitos, já conhecem as cores, já conhecem os números, eles podem não saber fazer a formatação do que hoje a gente chama, né, dos termos da matemática, dos termos da linguagem, mas eles já trazem muita bagagem nessa vivência deles, nessas experiências deles que nós precisamos aproveitar em sala de aula. O próprio Paulo Freire nunca utilizou o conceito de andragogia, mas ele trouxe todos esses princípios que a gente vê hoje constituído por Malcolm, a gente vê todos esses conceitos nas obras de Paulo Freire, porque Paulo Freire ensinou, né, que ele sempre destacou que o aluno adulto, ele precisa aprender a ler o seu próprio mundo, para daí aprender as letras, para daí aprender as palavras. Por isso que ele propõe aquele processo, aquele método de educação problematizadora e libertadora. Por isso o professor não pode impor um conhecimento, tem que estar ali na discussão junto com o aluno, para que a gente possa trazer das vivências deles para a sala de aula todo o aprendizado que a gente vai estar ali, que vai estar ali norteando as nossas práticas. Portanto, gente, a andragogia é um campo maravilhoso de estudo. Eu creio que quem gosta de trabalhar com adulto, esse é um campo aí que tem N possibilidades da gente trabalhar com esses adultos, porque só de ouvir as experiências deles a gente aprende muito, e levar para eles também um pouquinho da nossa experiência para dentro desse aprendizado ajuda muito e faz com que eles também entendam que não foi um processo fácil para nenhum de nós o estudo, apesar de nós termos terminado o estudo na idade certa, para muita gente, né, terminado o estudo na idade certa, não foi nada simples, não foi nada fácil. E é nessa troca que a gente vê o quanto eles têm potencial de aprender e o quanto a gente os motiva para esse potencial. Por isso, queridos, andragogia é isso, é a gente estar junto com este adulto e fazer o nosso melhor para que ele aprenda de fato e de direito tudo aquilo que lá atrás lhe foi roubado. Vou colocar assim, né? Ele foi roubado essa oportunidade. Por isso que a gente tem que sim ter uma boa metodologia, uma boa estratégia, um bom objetivo de ensino para que esse aluno saia da nossa sala, mais uma vez, que ele entre aluno e saia um grande cidadão. Eu espero que tenha ajudado, né? Essa conversa tenha ajudado a levar a gente a pensar um pouquinho mais nessa andragogia, nessa educação para adultos. Fica aqui a minha gratidão por hoje. Lembra de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar. E até o nosso próximo vídeo.